Welcome to all of you. Oi, bem-vindos ao nosso curso. Infelizmente, eu não falo português. Quando a gente fala devagar, Unfortunately, I don't speak Portuguese. When I speak slowly, I can understand. I don't know if there are people from abroad watching from the internet. I have so many friends in the audience Eu tenho tantos amigos na plateia and people here from the different Milton Erickson Institutes in Brazil e pessoas aqui dos diferentes institutos Milton Erickson no Brasil. who are some of the Erickson Institute people. Quem são alguns dos Nina, representantes Eduardo, do Instituto Milton Erickson? Aqui, Uh-huh. ali. And so you may want to talk with them Então, talvez vocês queiram conversar com eles and learn something about the excellence that is available in Brazil. e saber um pouco sobre a excelência que está disponível aqui no Brasil. Now, we're going to have some topics in this workshop. Bem, nós teremos alguns tópicos neste And workshop. They're the most common topics with which therapists and coaches deal. E são os tópicos mais comuns com os quais terapeutas e coaches lidam. And these are the topics of anxiety and depression, E são os tópicos da ansiedade e depressão, which will also include trauma que inclui também trauma and also habits. e também hábitos. And I think that I can do the best service for you Eu acho que eu posso prestar um serviço melhor a vocês if we immediately go into the content of the workshop. se nós formos imediatamente para o conteúdo do workshop. And so today we're going to center on anxiety. Então, hoje vamos centralizar na ansiedade. And we're going to look at a video of me Vamos ver um vídeo de mim working with a patient who has both a habit and anxiety. observando um paciente que tem tanto um hábito como ansiedade. Because we're going to see that the mixture between habits and depression and anxiety Porque veremos que a mistura entre hábitos, depressão e ansiedade is basically inseparable. é basicamente inseparável. And that when we're working with habits, E quando trabalhamos com we're hábitos, working with anxiety and depression. trabalhamos com And when ansiedade we're e working depressão. with depression, E quando trabalhamos com we're depressão, working with anxiety and habits. trabalhamos com ansiedade e hábitos. So we're going to start by talking about anxiety Então, vamos começar falando da ansiedade and some presuppositions that are the foundation of an Ericksonian approach. e algumas das pressuposições que são as bases do trabalho ericksoniano. More than 40 years ago, Há mais de 40 anos, I met Milton Erickson for the first time. eu conheci Milton Erickson pela primeira vez. And I had started as a Rogerian therapist. E eu iniciei como Rogers, Carl é Rogers. um terapeuta rogeriano, de Carl Rogers. Uh-huh. And then I became interested in transactional analysis and Gestalt. E então, passei a me interessar pela análise transacional, pela Gestalt, And family therapy. pela terapia familiar. And in 1973, I met Milton Erickson. E em 1973 eu conheci Milton Erickson. And that changed my life, E isso mudou minha vida, both personally and professionally. tanto pessoalmente quanto profissionalmente. And what Erickson was doing shocked me, E o que Erickson fazia me chocou, because this was still an era in which psychoanalysis was very dominant. pois ainda era uma época em que a psicanálise era muito dominante. And brief therapy was a new concept. E terapia breve era um conceito novo. And focusing on symptoms
e colocar o foco nos sintomas and having techniques to work with symptoms e ter técnicas para trabalhar com os sintomas was also new. era algo novo também. And it was an era of deficits. E era uma época de déficits. It was an era of weakness. Era uma época da fraqueza. It was an era in which psychopathology was predominant. Era uma época em que a psicopatologia era dominante. And here was Erickson, E lá estava Erickson, and he was viewing the unconscious mind e ele olhava para a mente inconsciente as a source of strength, como uma fonte de força, as a source of resources, como uma fonte de recursos. whereas Freud saw the unconscious differently, Enquanto Freud via o inconsciente de forma diferente, as this seething cauldron of unacceptable impulses. como aquele caldeirão turbulento de impulsos inaceitáveis. And Erickson saw it as a repository, E Erickson via como depósito, as a source of resources. como uma fonte de recursos. So let's take a case of Erickson's, for example. Então, vamos tomar um caso de Erickson como A exemplo. couple comes to Erickson, Um casal vai fazer atendimento com Erickson. and the problem is a habit. E o problema era um hábito. That's the presenting problem. Esse é o problema apresentado. And it's the wife's alcoholism. E é o alcoolismo da esposa. And all weekend long, E todo o fim de semana, the wife is working in the garden. a esposa passou trabalhando no jardim. It's her hobby. Ela passava trabalhando no jardim, era o hobby dela. But she has another hobby, Mas ela tinha um outro hobby, and that is she's taking drinks que era que ela tomava drinks, from a hidden bottle of whiskey. né? Bebia de uma garrafa de uísque escondida. Now, the husband Agora, o marido criticizes the wife, critica a esposa, complains to the wife, se queixa para a esposa, confronts the wife, confronta a esposa, counsels the wife, dá conselhos para a and esposa says that her little hobby e fala que o hobbyzinho dela is bad for her health é ruim para a saúde dela and bad for the relationship. e é ruim para o relacionamento. But the wife continues to drink with impunity Mas a esposa continua bebendo impunemente, in spite of the husband's efforts. a despeito dos esforços do marido. Now, in the interview, Bem, na entrevista, Dr. Erickson finds out o Dr. Erickson descobre that that the wife has a complaint que a esposa tem uma queixa and that the husband has a little hobby. e que o marido tem um hobbyzinho. And all weekend long, E durante todo o fim de the semana, husband sits in the same chair o marido se senta na mesma in the poltrona living room. na sala. And according to the wife, E de acordo com a esposa, he's reading dusty old books, ele fica ali lendo antigos livros dusty old sujos, magazines, revistas velhas sujas. and dusty old books, magazines, and newspapers. Então, revistas, livros e jornais sujos e velhos. Now, the wife has criticized the husband. Bem, a esposa criticava o marido. The wife has complained. Ela se queixava, The wife has confronted. confrontou ele. And the wife has counseled, E já havia dado conselhos a ele, explaining to the husband explicando para o marido that his little hobby que o hobbyzinho dele is hurting his health estava prejudicando a saúde dele and it's hurting the relationship. e prejudicando o relacionamento. But the husband continues Mas o marido continuava with impunity impunemente, in spite of the wife's counsel. a despeito dos conselhos da esposa. Now, in the interview, Bem, na entrevista, Dr. Erickson discovers o Dr. Erickson descobre that the couple has a camping bus que
o casal tinha um trailer de acampamento, but they don't use it. mas que não usavam. And he discovers that the couple hates fishing. E descobriu que o casal odiava pescar. And those are the only facts that we are given E esses são os únicos fatos dados to solve this case. para resolver esse caso. Now, what would a traditional therapist do? Bem, o que um terapeuta tradicional faria? A traditional therapist may try to educate the couple, Um terapeuta tradicional talvez tentasse educar o casal and do more counseling. e fazer mais aconselhamento. But what would that lead to? Mas para que aquilo levaria? A traditional therapist Um terapeuta tradicional might try to explain the meaning of their behavior. talvez tentasse explicar o significado do comportamento deles. Mr. and Mrs. Smith, Senhor e senhora Smith, you are engaged in passive-aggressive behavior. vocês estão envolvidos na agressividade passiva. A traditional therapist might go back in time. Um terapeuta tradicional talvez retornasse no tempo. Mr. and Mrs. Smith, Senhor e senhora Smith, you are bringing your adolescent rebellion into your adult relationship. vocês estão trazendo sua rebeldia adolescente para o seu relacionamento. A traditional therapist might comment on the relationship pattern. Um terapeuta tradicional talvez comentasse sobre o padrão de relacionamento. Mr. and Mrs. Smith, you are involved in an escalating, symmetric relationship. Senhor e senhora Smith, vocês estão envolvidos num relacionamento simétrico que vai se intensificando. But that's not what Erickson did. Mas não foi isso que Erickson fez. He did something that I couldn't do in today's ethical climate. Ele fez algo que eu não poderia fazer no clima ético de hoje em dia. He said, Mrs. Smith, go buy a bottle of whiskey. Ele falou: Senhora Smith, vá comprar uma garrafa de whisky. Bring the bottle of whiskey in your home. Traga a garrafa de whisky para dentro de casa. Find a place to hide it. Encontre um lugar para escondê-la. When Mr. Smith comes home Quando o Sr. Smith chegar em casa from work, do trabalho, he will have 1 hour ele terá 1 hora to find the hidden bottle of whiskey. para encontrar a garrafa escondida de If he whisky. cannot find it in 1 hour, Se ele não conseguir encontrá-la dentro you de can 1 hora, drink with impunity você pode beber impunemente inside your house. dentro da sua casa. Now, Mrs. Smith loved this assignment, Bem, Sra. Smith adorou essa tarefa. and she found a place to hide a bottle of whiskey E ela encontrou um lugar para esconder a garrafa de whisky that no man could possibly find within 1 hour. que nenhum homem conseguiria encontrar dentro de 1 hora. But somehow, Mas, de algum modo, after a few days, depois de alguns dias, it wasn't fun anymore. já tinha perdido a graça. And so then they came back to Dr. Erickson for therapy. E aí eles voltaram para o Dr. Erickson para fazer terapia. And Dr. Erickson looked at them critically, E o Dr. Erickson olhou para eles As de if uma he- forma as crítica, if he was confronting, como se ele estivesse as if he confrontando-os, was complaining, como se ele estivesse as se if he was queixando, criticizing. como se ele estivesse criticando-os. And he said to the couple, E falou para o casal: go fishing. vão pescar. They said, well, we told you last week we hate fishing. Aí eles falaram: nossa, a gente falou para o senhor semana passada que nós odiamos pescar. You will go fishing. Vocês vão pescar. Well, we're not going fishing. Nós não vamos pescar. You must go fishing. Vocês devem ir pescar. No, Não, go fishing. vão pescar. What are you talking about? Do que você está falando? Go fishing. Vão pescar. Why? Por quê? Dr. Erickson explained, O Dr. Erickson explicou. it's the only proper therapy for you. É a única terapia apropriada para vocês. If you're in a little boat Se vocês estiverem num in the barquinho middle of a lake,
no meio de um lago, there's no place to hide a bottle of whiskey. não há nenhum lugar onde esconder uma garrafa de uísque. If you're in a little boat in the middle of the lake, Se estiverem num barquinho no meio do lago, there's no place for books or magazines or newspapers. não há espaço para revistas, livros ou jornais. It's the only proper therapy for you. É a única terapia apropriada para vocês. What did the couple do? O que o casal fez? They acted with impunity. Eles agiram com impunidade. They didn't go fishing. Eles não foram pescar. They went camping. Eles foram acampar. They dusted off their camping bus Eles limparam o trailer de acampar deles and they went camping together. e foram acampar juntos. And in the process, they developed a new little hobby E nesse processo, eles desenvolveram um novo hobbyzinho of exploring Arizona together. de explorar o Arizona juntos. And gradually, he gave up his little hobby E, gradualmente, ele abriu mão do seu hobbyzinho and she changed hers. e ela mudou o dela. Now, that is called uncommon therapy. Isso é chamado de terapia não convencional. But it's really not uncommon Mas realmente não é não convencional. unless you think it's uncommon common sense. A menos que você pense que é não convencional And- o senso comum. It's based on a principle E é baseado em um that princípio we all have resources de que todos nós temos recursos and that we can set up situations e que podemos preparar situações where people will realize their resources. na qual as pessoas podem se dar conta dos seus recursos. There is often a division. Com frequência há uma divisão. There is a land of knowing Tem o território do saber and there is a land of realizing. e há o território do se dar conta. And what we know E aquilo que sabemos and what we realize e aquilo que nos damos can be conta very different. pode ser muito diferente. A patient with a phobia, Um paciente que tem uma fobia, perhaps a phobia of airplanes, talvez fobia de voo, knows that airplanes are one of the safest ways to travel. sabe que voar de avião é uma das formas mais seguras de viajar. Does the person realize what they know? Mas será que a pessoa se dá conta daquilo que ela sabe? A person who is overeating A pessoa que come demasiadamente knows to eat intelligently, sabe como é comer com inteligência. but does that person realize what they know? Mas será que a pessoa se dá conta ou coloca em prática aquilo que ela And part sabe? of our job E parte da nossa tarefa is to create situations, é criar situações to create experiences, para criar vivências so that people will suddenly realize what they know. de forma que as pessoas, de repente, vão se dar conta, para colocar em prática aquilo que elas já sabem. And in order to do that, E para fazer we isso, don't have to analyze their past. nós não precisamos analisar o passado delas. We utilize structures that exist in the present. Utilizamos as estruturas que existem no presente. And the past is not changeable. O passado não é mutável. And think about an analogy from the game of chess. E pensem na analogia com o jogo de xadrez. If you come in the middle of a game, Se você entra no meio de um jogo, you have to think, what is the next move? você tem que pensar qual é a próxima jogada. If you understand the history, Se você compreender a história, o how histórico did we get to this position that we currently have? de como chegamos a essa posição que temos atualmente, It's not necessarily going to help you. isso não necessariamente ajudará você. You need to know what move will we make next. Você precisa saber que movimento, que jogada você vai fazer a seguir. You can only look at the structure of the position that you have
Você apenas pode olhar para a estrutura da posição que você tem And knowing how you got there e saber como você chegou até ali does not help you to begin to move forward. não lhe ajuda a começar a seguir adiante. So we are dealing with structures that exist in the present. Então, lidamos com estruturas que existem no presente. And most of all, E, mais que tudo, we are going to utilize. nós iremos utilizar. And I have a gesture E eu tenho um gesto to represent utilization, para representar a utilização, because we are going to utilize to advance the therapy, pois nós vamos utilizar para terapia avançada or we're going to utilize to advance the hypnosis. ou vamos utilizar para a hipnose avançada, para avançar na hipnose, avançar na terapia. And utilization is the most fundamental principle of an Ericksonian approach. E a utilização é um dos princípios mais fundamentais da abordagem ericksoniana. Whatever exists in the present situation, O que quer que exista na situação presente, don't analyze it, não analisem, utilize it. utilizem aquilo. Utilize the patterns, Utilizem os padrões, the values, os valores, the resistances. as resistências. So with the couple, Então, com o casal, they were playing a game. eles estavam jogando um jogo. They weren't thinking that it was a game, Eles não pensavam que era um jogo, but Erickson could view it as a game. mas Erickson conseguiu ver aquilo como jogo. And so rather than trying to analyze her hiding whiskey, Então, ao invés de tentar analisar o ato de esconder o uísque da parte dela, he utilized it. ele a utilizou. He accepted where she was, Ele aceitou em que ponto ela estava and then he made a little change. e fez uma pequena mudança. He moved the hiding from outside to inside. Ele trouxe o ato de esconder lá de fora para dentro. And he prescribed her hiding. E foi ele que prescreveu o esconder And para she ela. was doing it now because she had to do it. E nesse ponto, ela estava fazendo aquilo porque ela tinha que fazer. And that's seemingly such a small change. E essa mudança, aparentemente tão pequena, But that change has a snowballing effect mas essa mudança tem um efeito de bola de neve, that changes the emotional background. que muda o background emocional. And the couple was acting with impunity. E o casal agia com impunidade. And a systemic principle, E há um princípio sistêmico: if two forces are fighting, se duas forças estão brigando, give them a common enemy, ofereça a elas um inimigo em comum. and they will join together E elas vão se unir to fight the common enemy. para lutar contra o inimigo em comum. I come from a Jewish background, Eu venho de um background judaico. and in Israel, E em Israel, we have the religious Jews nós temos os judeus and the religiosos secular Jews, e os judeus seculares. and they're always fighting against each other. E eles sempre brigam uns com os outros. But as soon as an Arab country attacks Israel, Mas assim que um país árabe ataca Israel, immediately they join together. eles se unem imediatamente. So if you find a common enemy, Então, se você encontra um inimigo em comum, then the couple join together. aí então o casal se une. Now, think about this in regard to a hypothetical case. Pensem sobre isso em relação a um caso hipotético. This is not real. Ele não é real. I'm making it up. Eu estou inventando. A patient comes to me Um paciente vem me ver and says anxiously, e diz ansiosamente: Dr. Zeig, you've got to help me. Dr. Zeig, você tem que me ajudar. I say, please, what's the problem? E eu falo: por favor, qual é o problema? And the patient says, terrible anxiety. E o
paciente fala, é uma ansiedade terrível. I say about it. E eu falo, me conta a respeito. The patient says, whenever I get into an airplane, Aí o paciente fala, eu tenho medo de entrar num avião. I have horrible anxiety. Eu sinto uma ansiedade horrível. I say, well, what's it like? And the patient says, it's terrible. E o paciente fala, é terrível. I start to shake. Eu começo a tremer, I sweat. eu suo, I have palpitations. sinto I palpitações. think I'm going to go crazy or die. Eu tenho a impressão que eu vou enlouquecer ou I morrer. can't get in an airplane. E eu não consigo entrar no avião. I say, what's your occupation? E aí eu pergunto, qual é a sua ocupação? And the patient says, that's the problem. E aí o paciente fala, é esse o problema. I'm a motivator. Eu sou motivador. I'm a public speaker. Eu sou um I palestrante. speak to thousands of people. Eu faço palestra para milhares de pessoas. And then I have to travel to do my job. E eu tenho que viajar para I realizar can't get in an airplane. meu trabalho e não consigo entrar num avião. If you think that that's a strange situation, Se vocês pensarem que essa é uma situação estranha, I once invited Isaac Asimov to a conference. uma vez eu convidei Isaac Asimov para uma conferência. A science writer, Ele é escritor científico. a science fiction writer, Ele escreve ciências fictícia. wrote hundreds of books, Ele escreveu centenas de livros. married to a psychiatrist. É casado com uma psiquiatra. He wouldn't travel. E ele não viajava. All of that knowledge, Com todo esse conhecimento, but didn't travel. mas não viajava. Uh-huh. The next patient comes into my office. E aí vem o próximo And the paciente patient says, Dr. Zeig, you've got to help me. que entra no consultório e fala, Dr. Zeig, você tem que me I ajudar. say, what's the problem? E eu falo, qual é o She says, problema? I've got terrible anxiety. E o paciente fala, eu tenho essa ansiedade horrível. I say, tell me about it. E eu falo, me conta a The respeito. patient says, every time I get up in front of a group of people, O paciente fala, todas as vezes que eu fico I have diante de um horrible grupo anxiety. de pessoas, eu sinto uma I ansiedade start to horrível. shake, Eu começo a I tremer, sweat, eu suo, I have palpitations. eu tenho palpitações, I think I'm going to go crazy or I'm going to die. eu acho que eu estou enlouquecendo ou que eu vou morrer, I can't get up in front of a group of people. e eu não consigo ficar diante de um grupo de pessoas. I say, well, tell me, what's your occupation? E aí eu pergunto, me fale qual a sua ocupação. The patient says, that's the problem. E o paciente fala, é esse o I'm a problema. test pilot. Eu sou piloto de teste. I fly planes vertically. Eu piloto aviões I verticalmente. fly them upside down. Eu voo de cabeça para I baixo, fly them faster than the speed of sound. mais rápido do que o som. I have to tell people about my findings. E aí eu tenho que descrever o que eu descubro para as pessoas. I can't get up in front of a group of people. E eu não consigo ficar diante de um grupo de pessoas. Now, in one area of life, Bem, em uma área da vida, these people have incredible resources. essas pessoas têm recursos incríveis. And in another area of life, E numa outra área da vida, it's as if they're acting helpless and powerless. é como se elas estivessem agindo de uma forma impotente, Now, desamparada. If you try to move that person Se você tentar alterar essa by giving pessoa, them information, ao dar informação a ela, it's probably not going to work. provavelmente não vai funcionar. If you say, Mr. Pilot, Se você disser, senhor piloto, if you can relax, se você conseguir relaxar, flying inverted, né, se você consegue ficar relaxado ao Use- voar use that relaxation when you're in front of a group of people. de cabeça para baixo, use esse relaxamento quando estiver frente a um grupo de pessoas. Intelligent advice, Esse é um conselho inteligente, but it doesn't work. mas não funciona. Giving people information Dar informações às is pessoas not the royal road to change, não é a estrada real para a mudança, because this person knows
pois essa pessoa sabe, but they don't realize what they know. mas ela não realiza, ela não se dá Aham. conta do que sabe. Knowledge is that a tomato is a fruit. Conhecimento é que o tomate é uma fruta. Wisdom is that you don't put it in a fruit salad. Sabedoria é você não coloca tomate na salada de fruta. So what we know and what we realize is different. Então, o que sabemos e o que And realizamos, We need to colocamos em create prática, situations é diferente. so E, that people will realize what they know. e precisamos criar situações de forma que as pessoas coloquem em prática aquilo que sabem. So let's think specifically about anxiety. Então, vamos tomar a ansiedade especificamente. And one heuristic. E uma heurística. A heuristic is a simplifying assumption Heurística é uma pressuposição simplificada. It is not a truth. Não é uma verdade. There are two ways of thinking Há duas maneiras de pensar. using algorithms Uma é usando algoritmos and using heuristics. e usando heurística. And computers use algorithms. E computadores usam algoritmos. And they compute every possibility Eles computam todas as possibilidades and they come up with a concrete outcome. e chegam a um resultado concreto. If you want to add the numbers from 1 to 100, Se você quiser somar números de 1 a 100, you can use an algorithm, você pode usar um algoritmo, 1 plus 2 plus 3 plus 4, 1 mais 2 mais 3 mais 4, and you're going to get the concrete answer e você vai obter a resposta concreta of 5,050. de 5.050. That's going to always happen. Isso sempre vai acontecer. Now, algorithms can be elegant, Bem, algoritmos podem ser elegantes. and there's a story about the mathematician Gauss. E há uma história sobre o matemático Gauss. And when he was a boy, Quando ele era garoto, the teacher gave the students an assignment, o professor passou para os alunos uma tarefa: add the numbers from 1 to 100. some os números de 1 a 100. Whoever got the correct answer Quem quer que conseguisse a would resposta get a certa prize. ia ganhar um prêmio. And the students were working with chalk and a slate. E os alunos estavam ali trabalhando com giz e uma tabuinha. And as a grade school student, E como um excelente aluno de colégio, with no calculations, sem nenhum cálculo, Gauss wrote down 5,050 Gauss escreveu 5.050 and gave it to the teacher. e deu para o professor. And the teacher said, "How did you come up with that?" E o professor perguntou: como é que você chegou a isso? And Gauss, being a mathematical genius E como Gauss era um gênio da matemática and demonstrating that at an early age, e demonstrou isso numa idade bem Said precoce, plus 100, falou: 1 mais 100 101. é 101. 2 plus 99, 2 mais 99 101. é 101. 3 plus 98, 3 mais 98 101. é 101. 50 times 101, 50 vezes 101, 50-50. 50-50. So he had the right answer, Então, ele teve a and he used resposta an certa. elegant algorithm. Ele atingiu a resposta certa e usou um algoritmo Now, elegante. if the problem is not concrete, Bem, se o problema não é if concreto, the outcome is not concrete, se o resultado não é concreto, we use heuristics. nós usamos a heurística. And if we want to be happy in life, E se quisermos ser felizes na vida, well, there's not a formula.
onde não há uma fórmula, It's not a concrete outcome. não é um resultado concreto. So we use simplifying assumptions. Então, utilizamos pressuposições simplificadas. We say, if I get married, Nós dizemos, se eu me casar, I'll be happy. eu ficarei feliz. If I have children, Se eu tiver filhos, I'll be happy. eu ficarei feliz. If I'm a business success, Se eu for um sucesso nos negócios, I'll be happy. eu serei feliz. But those are heuristics, Mas estas são heurísticas. and they are not truths. E elas não são verdades. They're assumptions. Elas são pressuposições. And one of the primary assumptions for anxiety E um dos pressupostos prioritários na ansiedade, the content doesn't matter. o conteúdo não interessa. And we cannot get lost in the content. E nós não podemos nos perder no conteúdo. So if the anxiety disorder is washing your hands, Então, se o transtorno de ansiedade é lavar suas mãos, or if it's checking the door, ou se é checar a porta, or if it's being afraid of airplanes, ou se é ter medo de avião, or if it's being afraid of snakes, ou se é ter medo de cobras, or being afraid of open spaces, ou ter medo de espaços or abertos, being afraid of closed spaces, ou ter medo de espaços fechados. don't get lost in the content, Não se perca no conteúdo, because the content is irrelevant. pois o conteúdo é irrelevante. Now that's not really true, Bem, isso não é realmente but it's a verdade, good way of thinking. mas é uma boa forma de pensar. And anxiety is anxiety is anxiety. E ansiedade é ansiedade, é ansiedade. Now that's not true either, Bem, isso também não é verdade, but that is my heuristic. mas isso é a minha heurística. So when we think about anxiety, Então, quando pensamos em ansiedade, we think that anxiety is a moment of impending doom. então pensamos que a ansiedade é um momento de alguma tragédia anunciada, ou a iminência de algum. It can feel like you're going crazy Pode dar a or sensação that you're going to die. que você está enlouquecendo ou que that- você vai morrer. That is a panic attack, Isso é um ataque de pânico, which is the world's worst feeling. que é um dos piores sentimentos And no we could mundo. say that anxiety is undifferentiated arousal. Podemos dizer que a ansiedade é uma ativação indiferenciada. You feel this terrible arousal, Você sente essa ativação terrível, but you don't know exactly why. mas você não sabe exatamente por quê. And that would be a generalized anxiety disorder. E isso seria o transtorno de ansiedade generalizada. And anxiety could be an anticipation of anxiety. E a ansiedade pode se tratar da antecipação da ansiedade. I'm anxious that I will be anxious. Eu fico ansioso em relação a ficar ansioso. And that could be a social phobia. E isso pode ser uma fobia social. I'm afraid that if I get up in front of people, Eu fico com medo de que se eu estiver diante de um grupo de pessoas, my face will turn red, meu rosto vai ficar vermelho, my voice will crack, a minha voz vai falhar, or I will start to shake. ou eu vou começar a tremer. I'm afraid I will. Eu tenho medo que eu ficarei. And that's a kind of anticipatory anxiety. E esse é o tipo de ansiedade antecipatória. But we're going to simplify things, Mas simplificaremos as coisas and we're going to say that anxiety is anxiety is anxiety. e diremos que a ansiedade é ansiedade, que é ansiedade. Now, that is not a modern approach. Bem, essa não é uma abordagem moderna. In modern cognitive behavior therapy, Na terapia cognitivo moderna,
you have specific protocols. Você tem protocolos específicos. And if the problem is a simple phobia, E se o problema é uma fobia simples, that is a social phobia, ou se é uma fobia social, you have a protocol. você tem um protocolo. And if it's a simple phobia E se for uma fobia that's simples, attached to an object, que esteja ligada a um objeto, like being afraid of dogs, como ter medo de cachorros, you have another protocol. aí você tem um outro protocolo. So I am out of step with modern cognitive approaches. Então, eu estou em descompasso com as abordagens modernas. But we're going to cognitivas. say anxiety is anxiety is anxiety. Mas aqui diremos que a ansiedade é a ansiedade que é a ansiedade. Now, if you're a psychologist Então, se você for psicólogo or a psychiatrist, ou psiquiatra, we learn about different descriptions of anxiety disorders. nós aprendemos sobre diferentes descrições dos transtornos de ansiedade, Different diagnoses. diferentes diagnósticos. So, the simplest anxiety Então, quanto mais simples for a ansiedade, is an adjustment disorder. Adjustment disorder é um transtorno de ajuste, with anxious features. com perfil ansioso. So, the person is having a divorce, Então, a pessoa está passando por um divórcio, there are financial problems, há problemas financeiros, a child is leaving home, um filho está partindo de casa, the first child is going to school, o primeiro filho está indo para a escola, and there's something that makes the person anxious. e há algo que torna a pessoa ansiosa. So that's an adjustment disorder, Então, essa é um transtorno de ajuste. and it's common for people to seek therapy. E é comum que as pessoas busquem terapia, They're dealing with some specific circumstance. elas quando lidam com certas circunstâncias específicas. The next anxiety disorder O próximo transtorno de ansiedade would be a simple phobia, seria a fobia simples. and the person is afraid of open spaces. A pessoa tem medo de espaços abertos. I remember one patient who came to me, Eu me lembro de um paciente que veio me ver and she was a school teacher, e ela era professora de escola. and she was almost 70 years old, E ela tinha quase 70 anos. and she had a very peculiar phobia. E ela tinha uma fobia muito peculiar. She was afraid that gravity would disappear Ela tinha medo que a gravidade desaparecesse and she would float into space. e ela passasse a flutuar no espaço. So when she walked through the school, Então, quando ela entrava no colégio, she had to touch the wall ela tinha que tocar a parede, because she believed that would make her safe. porque ela acreditava que aquilo tornaria ela mais a salvo. And otherwise, she was a normal human being, Além disso, fora isso, ela era um ser humano normal, but she had a specific phobia. mas ela tinha uma fobia específica. A more complex situation Uma situação mais complexa is agoraphobia, é a agorafobia, which is a generalized phobia, que é uma fobia where generalizada, the person becomes more and more fearful na qual a pessoa vai se tornando cada vez mais e mais temerosa. and I'll tell you a story later E eu vou lhes contar uma história mais about a little adiante boy who I worked with, sobre um garotinho com quem trabalhei. and he started with a phobia about driving, E ele começou com uma fobia em relação a dirigir, but then it generalized, mas depois ela se generalizou and he was afraid to leave his home. e ele passou a ter medo de sair de casa. The next classification A próxima classificação would be a generalized anxiety disorder. é o transtorno de ansiedade generalizada. And this would be someone who is always anxious.
E essa seria alguém que está sempre ansioso. as if their internal thermostat was not set properly. Como se o termostato interior da pessoa não estivesse ajustado apropriadamente. And they were consistently tense. E a pessoa fica tensa de uma forma consistente. The next classification A próxima classificação would be post-traumatic stress disorder, é o transtorno de estresse pós-traumático, where somebody is subject to a terrible stress. no qual alguém foi sujeito de um estresse terrível, They're somehow in contact with death, de alguma forma a pessoa esteve em contato com Or a the- morte or horrible bodily harm. com bodily, Harm. com Like- dano físico muito Like, intenso, like a rape. como um estupro. And they develop a post-traumatic stress disorder. E aí a pessoa desenvolveu o transtorno do estresse pós-traumático. Then we have panic disorder, E aí então temos o transtorno do pânico, which is severe feelings of going crazy or losing control. que são sentimentos intensos de enlouquecer ou de perder o controle. And often people would go to the hospital Com frequência, essas pessoas vão ao hospital, afraid they were having a heart attack. né, e temem estar tendo um ataque cardíaco. And then one of the most difficult E um dos mais difíceis would be the idea of obsessive compulsive disorder, seria a ideia do transtorno obsessivo-compulsivo, which would consist of rituals que consiste de rituais and very repetitive thoughts e pensamentos muito repetitivos and compulsive behaviors e comportamentos compulsivos. would also be considered an anxiety disorder. Também são considerados um transtorno de But ansiedade. we're going to say that anxiety is anxiety is anxiety. Agora aqui falaremos que a ansiedade é ansiedade é ansiedade. And Mr. Fear E o senhor Medo says there is a threat. diz: há uma ameaça, Do something. faça alguma coisa. So fear is good. Então, o medo é bom. We are biologically programmed to feel fear, Nós somos biologicamente programados para sentir medo. and mammals feel fear, E mamíferos sentem medo. and birds feel fear, E pássaros sentem medo. and reptiles probably feel fear. E répteis provavelmente sentem medo. It is part of our evolutionary design. Faz parte do nosso design evolutivo. If there is a threat, Se há uma ameaça, we feel fear. nós sentimos medo. If a tiger came in the door, Se entrasse um tigre pela porta, that would not be anxiety. isso não seria ansiedade, That would be fear seria medo, because there's really a tiger there. porque haveria realmente um tigre ali. Mr. Anxiety says O senhor ansiedade diz: there may be a problem. talvez haja um problema. Prepare right now. Se prepare agora. So, in my worldview, Então, na minha visão de mundo, there's infinite room for fear, há um espaço infinito para o medo and there's no room for anxiety. e não há espaço para ansiedade, Because anxiety is a kind of projection. pois a ansiedade é um tipo de projeção. And so I don't leave much room in my life for anxiety. Então, eu não dou muito espaço na minha vida para ansiedade. Now, something happens, Bem, se algo acontece and I may fall into the anxiety trap, e talvez eu caia na armadilha da ansiedade, so I try to get out quickly. então eu tento sair dela rapidamente. Mr. Depression O senhor depressão says no matter what I do, diz: não importa o que eu faça, it's not going to work. não vai dar certo. Collapse.
colapse. Uh-huh. Mr. Panic O senhor pânico says, I'm going to die or going to be out of control. diz: eu vou morrer ou vou perder o controle. Mr. Stress O senhor estresse says, there's pressure, diz: há pressão, do something. faça algo. So, in my definition, Então, na minha definição, stress is okay. o estresse é ok. I live a very high stress life. Eu vivo uma vida altamente estressante. 10 days ago, I was in China. Há 10 dias eu estava na China. 10 days from now, I'll be in New York. Daqui a 10 dias estarei em Nova York. 10 days later, I'll be in Europe. Depois de 10 dias eu estarei na 10 days Europa. after that, I'll be in Singapore. 10 dias depois disso eu estarei em Singapura. I operate 2 publishing companies. Eu dirijo duas editoras. I see patients. Eu atendo pacientes. I direct a foundation. Eu sou diretor de uma fundação. I'm a pilot. Eu sou piloto. I fly gliders aerobatically. Eu voo com gliders, Planador. planadores, obrigada, Uhum. e faço acrobacias. I need some water. My brain is You're doing great. You're dehydrated. doing very good. I play tournament bridge. I play bridge, the card game, Eu jogo bridge at an advanced level. no nível avançado. I want stress. Então, eu quero estresse. I like stress. Eu gosto de estresse. And for someone my age, E para alguém da minha idade, I have a lot of stress. eu vivo muito estresse. But the stress doesn't bother me Mas o estresse não me incomoda, because it's in the service of something. pois ele está a serviço de algo. I'll come back to that in a minute. Eu vou voltar a isso em alguns momentos. Uh-huh. And what is the last one, Senora? Oh. When you dry out, when you Yes, burnout. burn out, yes. Okay, so burnout Então, o esgotamento is when you can't reach your existential goal. é quando você não consegue alcançar a sua meta existencial. And this is the work of a dear friend of mine, E trata-se do trabalho de uma amiga querida, Ayala Pines. Ayala Pines. And she was one of the people who invented the concept of burnout. E ela é uma das pessoas que inventou o conceito do esgotamento, do burnout. So she wrote about some of the original research. Então, ela escreveu algumas das pesquisas originais And she also wrote about marital burnout. e ela também escreveu sobre o esgotamento marital And she wrote about jealousy. e escreveu sobre ciúmes. And a very interesting writer E ela é uma escritora muito interessante and an important contributor. e traz uma contribuição muito importante. And unfortunately, she just passed away. Infelizmente, ela faleceu há pouco tempo, But she did a study, mas ela fez uma pesquisa and she said to nurses, e falou para enfermeiras, why did you become a nurse? perguntou, por que você se torna enfermeira? And uniformly, they said to help people. E, uniformemente, elas falaram, para ajudar as pessoas. And then she asked teachers, E aí ela perguntou aos professores, why did you become a teacher? por que você se tornou professor? And they said, well, to inspire people. E eles responderam, para inspirar as pessoas. And she asked businessmen, E perguntou a homens de negócios, why did you become a businessman? por que você se tornou um homem And de they said, negócios? to be the best. E eles falaram, para ser o melhor. So that wasn't very interesting Então, isso não foi muito interessante, because it was common sense. porque
porque era bom senso. So then she asked another question. Então, ela fez outra pergunta. She said, "What was the most significant trauma Ela perguntou: qual foi o trauma mais significativo in your formative years?" nos seus anos de formação? And there was a statistically significant result. E houve um resultado estatisticamente significativo. The nurses were traumatized by chaos. As enfermeiras foram traumatizadas pelo caos. They grew up in very insecure environments Elas cresceram em ambientes muito inseguros, where there was social stress, onde havia estresse social, economic stress, estresse econômico, the stress of an alcoholic family. o estresse de uma família alcoólatra. They grew up in chaos. Elas cresceram no caos. So they chose an occupation Então, elas escolheram uma ocupação where they were in a regimented environment no qual elas viviam num ambiente regimentado and everything was regulated, e tudo era regulado. and their choice of a job E a escolha de trabalho delas was a search for healing. era uma busca pela cura. They were healing an old wound. Elas ali curavam uma antiga ferida. The teachers, As professoras, os professores, they were traumatized by being embarrassed. eles se traumatizaram ao se sentir embaraçados, They were too constrangidos. tall, Ou eram altos demais, they had terrible acne, tinham espinhas muito severas, they were too fat, ou eram gordos demais, and they were embarrassed. e ficavam constrangidos com aquilo. And so they chose an occupation Então, escolheram uma ocupação where they were standing in front of people, na qual ficavam diante das pessoas, the object of observation. né, sendo o objeto da observação. When I grew up, Quando eu cresci, I was terribly embarrassed. eu ficava completamente, I was- terrivelmente constrangido. I was the smallest boy in my class. Eu era o garoto menor da minha sala. When I graduated from high school, Quando eu me formei no ensino médio, I think I weighed 50 kilos. eu acho que eu pesava 50 quilos. I'm a teacher. E eu sou professor. The businessmen Os homens de negócio grew up in an environment that was competitive. cresceram num ambiente que era competitivo. Now, the teachers could take a lot of stress. Bem, os professores podem aguentar muito estresse. The nurses could take a lot of stress. As enfermeiras podem aguentar muito estresse. The businessmen could take a lot of stress. Os homens de negócios podem aguentar muito estresse. But only if they were achieving their existential goal. Mas apenas se eles estão atingindo sua meta existencial. If the teachers could inspire, Se os professores podem inspirar, they didn't mind the stress. eles não se importam com o estresse. If the nurses could help, Se as enfermeiras, os enfermeiros podem They didn't- ajudar, they didn't burn out. eles não entram em esgotamento. If the businessmen could be the best, Se o homem de negócios pode ser o melhor, they didn't burn out. ele não entra em esgotamento. Burnout only happened O esgotamento apenas acontece when they couldn't reach their existential goal. quando eles não conseguiam alcançar sua meta existencial. So in my definition, Então, na minha definição, stress is okay o estresse é ok, as long as it serves an existential goal. na medida em que ele sirva a uma meta existencial. Now, if you think about marriage, Agora, se vocês pensarem sobre casamento, that's a source of stress. isso é uma fonte de estresse. And if people are meeting their dream, E se a pessoa está alcançando o seu sonho, the stress of marriage is okay. o estresse do casamento é ok. But if you're not meeting your dream, Mas se você não estiver alcançando o seu sonho, then the relationship burns out.
aí então o relacionamento se esgota. So this is our introduction. Então, essa é a nossa introdução. We can say that there's these different facets. Podemos dizer que há essas diferentes facetas. In summary, Resumindo, love looks forward. o amor procura, vai em busca de. Hate looks backwards. O ódio, a raiva, olha em retrospectiva. Love looks to the future. O amor olha para o futuro. Hate looks to the past. O ódio olha para o passado. Anxiety A ansiedade has eyes all over its head. tem olhos na cabeça inteira. Okay, let's take a 15-minute break, Ok, então vamos fazer uma pausa de 15 minutos. and then we'll get to a more experiential aspect of the workshop. E aí vamos passar para um aspecto mais vivencial do workshop. Great translation? Ótima tradução. Optimo. Okay, thank you. Obrigada.